Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. E neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a função print, que mostra dados para o usuário, mostra na tela para o usuário. Então a gente vai falar de três coisas da função print. A gente pode especificar mais de um parâmetro, vários parâmetros, e duas opções para melhorar a formatação da nossa saída. Inicialmente, a gente vai falar sobre o que acontece quando a gente chama a função print com vários parâmetros. Considere o exemplo onde eu quero imprimir uma mensagem. Olá, fulano, bom dia. E o fulano é o nome de alguém armazenado em uma variável. Então a gente quer imprimir o texto olá, depois a gente quer imprimir o nome da pessoa, depois a gente quer continuar imprimindo vírgula bom dia. Então a gente precisa separar isso. E aí tem a primeira facilidade, que é usar uma única função print para imprimir tudo. Então a gente separa cada elemento que a gente quer imprimir por vírgula. E quando a gente separa por vírgula, tem por padrão na linguagem Python um separador que ele adiciona. Então onde tem vírgula, ele vai adicionar o espaço. Então, olá, Georgiano. Georgiano é o conteúdo da variável nome. Então, o texto olá e o conteúdo da variável nome, entre os dois ele adiciona um espaço, porque é o separador padrão da função print. E o mesmo acontece depois do nome que eu quero continuar a imprimir a mensagem, que é bom dia. Então, vírgula bom dia. E aí ele vai acrescentar um espaço. Bom, aí a gente começa a perceber que esse separador padrão pode complicar um pouco a formatação da nossa saída. Esse é um exemplo que a gente quer colocar uma vírgula depois do nome. E aí é onde a gente entra a primeira opção da função print, que é a opção sep, que define um separador. Então a gente vai fazer o mesmo programa e dessa vez eu vou colocar a opção sep. As opções da função print, elas têm que vir sempre como último parâmetro. Então eu tenho o primeiro parâmetro da função, que é o texto olá, string olá. Depois eu tenho o segundo parâmetro, que é o conteúdo da variável nome. E eu tenho o terceiro parâmetro, que é o texto, vírgula, espaço, bom dia. E aí eu especifico uma opção em forma de parâmetro, dizendo qual é a opção que eu quero especificar. É o separador. Eu quero alterar o separador padrão. E o separador padrão agora é um texto, eu vou colocar lá o texto que eu quiser, uma string, e eu coloquei o X maiúsculo. Quando a gente faz isso, onde tem as vírgulas que separam os valores a serem impressos pela função print, ele vai colocar um X. Tá? Então a gente especifica o separador que a gente quer. Então essa é a primeira opção da função print. E aí, com esse separador, a gente pode começar a trabalhar melhor. Um exemplo, no caso específico da mensagem que a gente queria imprimir, que é olá, Georgiano, bom dia, a gente especifica que o separador é nada, é um espaço vazio. E quando a gente faz isso, a gente precisa agora colocar um espaço entre o texto olá e a variável, o conteúdo da variável nome. Dessa forma, o texto sai formatado do jeito que nós queremos, com os espaços corretos, a quantidade de espaço e tudo de acordo com as regras gramaticais. Ok? Então, primeira coisa, vários parâmetros da função print. A gente separa os parâmetros por vírgula. Eu posso fazer uma lista de variáveis. Ele vai colocar por padrão um espaço entre o conteúdo de cada variável. E aí, se eu quiser modificar o separador, eu boto a opção sep e uma string que eu quero usar como separador. Uh, Finalizador de linha. A gente percebeu aí que quando a gente imprime alguma coisa, ele vai sempre numa linha a mais, porque a função print, por padrão, ele finaliza a linha com uma quebra de linha. Então, vamos pegar o nosso mesmo exemplo. Eu tenho vários parâmetros, esses parâmetros podem ser bem complexos, nesse caso aqui é simples, mas serve para entender o funcionamento. Então, eu tenho três prints. Tá? Eu tenho agora o print olá, eu tenho o print nome e tenho o print o resto da mensagem. E eu quero que essa mensagem saia numa linha só.
Do jeito que a gente viu até então, ela não vai sair numa linha só. Por quê? Porque o Python vai colocar uma quebra de linha ao final de cada print. Isso aí é o finalizador da função print. Ele vai colocar a quebra de linha, ok? Da mesma forma que a gente tem a opção de modificar o separador padrão, a gente tem também a opção de modificar o finalizador padrão. E aí eu modifico para o finalizador de cada um desse, dessa, desse print que seja nada, um espaço em branco. E aí a gente vai perceber um efeito interessante também. Ele vai imprimir nessa primeira linha aqui, ele vai imprimir olá, que ele imprimiu aqui. E depois de imprimir olá, ele não vai quebrar a linha nem colocar espaço. E aí o que é que ele vai fazer? Na próxima vez que ele for imprimir alguma coisa, que é o conteúdo da variável nome, ele vai ficar colado com o que estava na tela. Tá? Então a gente tem aí as duas opções. Eu vou colocar aqui para vocês, a gente fazer um pouco de estudo aqui. Então eu tenho aqui meu terminal de linha de comandos, tenho aqui o olá que a gente fez na última aula, e eu vou agora imprimir um, um valor aqui, hora e minuto, só para a gente ver aqui as várias opções que a gente tem. Então eu vou fazer aqui um programa. Aliás, antes de imprimir hora e minuto, vamos fazer esse olá nome aqui, essa última versão. Olá nome, olá nome.py. Vamos colocar o sublinhado. E aí, nome recebe. Esse nome a gente está escrevendo, mas lembrando que no próximo vídeo a gente vai ver como ler o dado do teclado, da entrada padrão, para o usuário digitar. E a gente já vai colocar aqui a última versão. Olá, end igual a um vazio, print nome, por último, print, vírgula, bom dia. E no nome também tem end igual a um espaço em branco aqui. Ok? Feito isso, vou salvar, Ctrl O, salva, ele vai confirmar o nome do arquivo, aperto Enter, está salvo, Ctrl X sai. Como eu salvei, ele não vai pedir para eu salvar. Está salvo. Então eu tenho agora meus dois programas, o olá.py e o olanome.py. E aí a gente vai executar Python 3 olanome.py. Bom, e aqui está o nosso problema. Como é que a gente resolve isso? Tem mais de uma forma de resolver essa questão aí dessa separação. Uma das formas é eu colocar no próprio texto o espaço. Isso funciona. Outra forma é eu dizer que ele termina a linha com espaço. Isso também funciona. Tá? Então, o que a pessoa vai fazer depende de como ela quer formatar. Pode usar tudo num print só. Eu vou colocar, inclusive, aqui duas formas separadas. A gente vai ver exatamente a mesma coisa. Print. Olá, vírgula, nome. Vou colocar o espaço aqui. Vírgula. Bom dia. Vírgula. CEP. Então, aqui eu vou dizer o separador recebe nada. Então, essas duas linhas aqui, esses dois trechos, aqui é uma linha só e aqui são três linhas, eles fazem exatamente a mesma coisa. Ctrl O, confirma o nome, salvou, Ctrl X sai, Python 3, olá nome.py. Opa, tem um espaço a mais aqui, ó. E aqui? Por que que tem esse espaço a mais? Vamos voltar aqui, porque na função print está especificado que o separador é um espaço. Não é para ser um espaço, é para ser vazio. Python 3, olá nome. E eu imprimo exatamente a mesma coisa. Ok? Então esse separador ele pode ser usado para muitas coisas. Eu vou fazer aqui um hora
minuto.python. Só para a gente precisou calcular, e aí eu cheguei a variável h igual a 10 e a variável m igual a 25. E eu quero imprimir hora e minuto. Eu tenho 10 horas e 25 minutos. Como é que eu vou fazer aqui? Print h, m, por exemplo. Esse formato padrão, ele vai imprimir 10 espaço 30. Vamos apagar a linha, apagar a tela. Python 3, hora, minuto, ponto .py, ele vai mostrar 10 espaço 25. E aí o que é que eu quero fazer? Eu não quero mais. Eu quero mostrar no formato de hora e minuto mesmo. Por exemplo, dizendo que o separador, nesse caso específico, é 2 pontos. Ok? E a gente tem as várias opções para combinar amanhã. Vou botar aqui. A aula de amanhã começa se eu colocar um espaço aqui, aí eu faço end igual. Termino sem nada para poder continuar. Depois eu boto. E aí eu vou botar o CEP igual a 2 pontos, vírgula, end, recebe um vazio também, ou então um espaço em branco. Vou deixar o vazio, porque aqui eu vou fazer assim. A aula amanhã começa às 10 horas e 25 minutos. Ponto. Não falte. Então a gente construiu aí uma mensagem utilizando vários prints e alguns com especificidades. Por exemplo, construir essa string aqui. Ok? Então, Ctrl O, salva, Ctrl X, Python 3, hora, minuto, ponto .py. E a gente constrói uma mensagem para ser mostrada do usuário. Então, essas são as opções iniciais da função print. Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu volto no próximo vídeo com a explicação de como ler dados, que o usuário digite os dados para ser usado no programa. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.